Você está feliz, crente? Você quer ouvir a palavra de Deus? Aqui nós adoramos, ofertamos, rimos, porque a gente pode rir também na presença de Deus, entendeu? E a gente hoje está recebendo aqui o nosso vice-pastor, pastor Bruno Fernandes. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Bruno? Amém. Pastor Bruno, ele é uma referência, né, nas redes sociais, o Instagram, bomba. Pastor, o senhor tem brincadeira. Pai do Senhor, galera. Para mim é uma alegria sempre estar aqui. Eu estou numa maratona aqui nesse final de semana. Ontem o pastor Davi me sugeriu: faz o seguinte, quando você for pregar, prega tudo de uma vez. Eu fui entrar na dele. Eu preguei ontem à noite para os adolescentes. Hoje pela manhã eu preguei em outra igreja, numa igreja batista, um congresso pela manhã. Aí hoje à noite eu estou pregando aqui, aí amanhã de manhã eu dou aula aqui na EBD, aí de noite eu prego no culto de celebração, e na segunda-feira eu só dirijo o culto do Glória a Deus. É verdade, segunda-feira é a segunda da vitória, então eu estou numa maratona, mas tem sido um tempo muito bom, e eu vou até confessar que eu não estou cansado não. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, o gás é diferente, né? É muito ruim quando você está fazendo algo que você não gosta de fazer, e de vez em quando a vida, nem sempre você tem a oportunidade, o privilégio de fazer o que você ama, né? De vez em quando aparecem algumas pessoas e a intenção da fala é até muito boa, são aquelas pessoas que dizem assim: você tem que descobrir o que é que você ama fazer o que você ama fazer, e aí quando você estiver fazendo o que você ama, você vai ser rico, vai ser feliz, vai ser bem sucedido, essa coisa toda. A fala é bem intencionada, mas num país como o nosso, nem sempre as pessoas têm a oportunidade de fazer o que amam, e aí se algum dia você não tiver a oportunidade de fazer o que você ama, aprenda a amar aquilo que você está fazendo, que é a única maneira de crescer. Então eu tenho o privilégio de fazer aquilo que eu amo, que é ministrar, ensinar. Então para mim é uma alegria muito, muito grande. Abra sua Bíblia no Evangelho por Marcos, capítulo de número 11, versículo 12. Marcos capítulo 11, versículo 12, para a nossa reflexão. Nós vamos ler dois textos, primeiro Marcos 11, 12, e depois Êxodo 3. Deus abençoe o Anderson, Fernanda, Pedro, esses jovens abençoados, toda a equipe aí, tem uma turma muito boa aqui na igreja. Eu gostei dessa caneca, hein, galera, muito bonita. Evangelho por Marcos, capítulo 11, versículo 12. Quem já achou, diga: eu amo Jesus. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Um pouquinho adiante, versículo de número 20, é a continuidade dessa história de Jesus e a figueira. O verso 20 diz assim: e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, ela se secou. Agora abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Você leu no segundo livro do Novo Testamento, agora vai ler no segundo do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3. Eu tenho uma palavra, eu não vou ser demorado, mas é uma palavra de Deus. Êxodo 3 diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto.
e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra, é terra, é terra. Esse texto, ou esses textos, primeiro o do Evangelho por Marcos, é um texto que nos mostra que Jesus estava fazendo uma viagem. Jesus estava fazendo uma viagem curta entre duas cidades que hoje a gente consideraria uma aldeia, Betânia e Jerusalém. Jesus estava indo por ocasião de uma festa pregar em Jerusalém, era também as últimas semanas de Jesus. E aí a Bíblia nos diz que um dia Jesus sai pela manhã de Betânia e Jesus resolve ir até Jerusalém. Todas as vezes que Jesus ia a Betânia, e como judeu do sexo masculino ele tinha que ir pelo menos 3 vezes ao ano em Jerusalém celebrar as festas, ele não ficava hospedado em Jerusalém, ele ficava hospedado em uma aldeia, em uma cidadezinha muito pequena, que distanciava, aí tinha uma distância de 8 quilômetros, de acordo com historiadores, a 12 quilômetros de Jerusalém, que era a cidade de Betânia. Preste atenção nisso. Em Betânia, Jesus ficava hospedado na casa de uma família que sempre o recebia. Você lembra que família é essa? Marta, Maria e Lázaro. E aí Jesus ficava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro, e à noite ele dormia ali, acordava pela manhã, e de manhã cedinho, quando o sol nascia, Jesus se levantava e ia até Jerusalém. Antes de anoitecer, ele regressava de Jerusalém para dormir em Betânia, de modo que ele ficava fazendo esse trajeto, que hoje a gente não consideraria nenhuma viagem, entre 8 e 12 quilômetros, né? Então, mas para aquele tempo era considerado uma viagem. Então Jesus fica fazendo esse trajeto entre duas cidades, Betânia e Jerusalém. Só que um dia, a Bíblia diz para nós aqui em Marcos, que Jesus acorda pela manhã cedo, ele sai com os discípulos. Eu não sei se Marta, Maria e Lázaro não deram um bom café da manhã para Jesus, eu não sei o que aconteceu, mas Jesus vai manifestar algo que é próprio de muito crente sentir. Ele está caminhando, ele está entre Betânia e Jerusalém, e de repente a Bíblia diz que ele sente muita fome. E alguém já disse de forma muito acertada que crente não bebe, mas desconta na comida. Por isso Paulo disse: quer comais, ou façais qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. Então, Jesus sai de Betânia e sente fome. E aí a Bíblia diz que ele vê uma figueira, preste atenção em mim. Uma figueira era uma árvore que tinha um tamanho considerável, frondosa. Ele vê que a figueira estava cheia de folhas. A figueira estava cheia de folhas. E a figueira, ela tem uma característica diferente das demais árvores. A maior parte das árvores, elas primeiro produzem, os galhos crescem, depois dos galhos nascem folhas, e depois das folhas nascem os frutos, depois que a árvore já está formada. Já a figueira não, a figueira faz o caminho inverso. A figueira primeiro produz frutos, para depois produzir folhas. Então, naturalmente, quem conhecesse o mínimo daquela região, e a figueira era uma árvore própria daquela região, iria olhar para a figueira cheia de folhas, entendendo que o processo dela é diferente das demais, que ela primeiro produz fruto para depois produzir folha. Se alguém, sabendo disso, olhasse uma figueira cheia de folhas, naturalmente deduziria que ela já estava cheia de... me ajuda aí, ela já estaria cheia de... Então Jesus olha a figueira cheia de folhas. Quem passasse ali teria essa mesma percepção. Ele vê a figueira com muita folha, e a Bíblia diz que ele vai se aproximar dessa figueira. Os discípulos se aproximam e ele começa a buscar para ver se nela ele vai achar algum fruto. A Bíblia diz que Jesus procura. Eu imagino essa cena. Jesus mexe um galho para cá, outro galho para lá, os discípulos vêm, alguém de repente balança a figueira, ninguém acha absolutamente nada. E aí é um dos poucos momentos que a gente vai ver Jesus tomando esse tipo de atitude e tendo esse tipo de reação.
ele dá um passo para trás, enquanto ainda alguns estão procurando, olha para a figueira e diz: nunca mais alguém coma algum fruto de ti, e lança uma maldição sobre a figueira. Os discípulos ficam espantados, porque eles estão acostumados com um Jesus que dizia: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Duas coisas a gente aprende com esse momento de ira de Jesus diante da figueira. Primeiro, é que até Jesus ficou irado quando estava com fome. Então isso não é só de você e meu, Jesus também ficou. Segundo, Jesus não tem problema com a figueira ter folhas, o problema é ela ter folha e não ter fruto. E você precisa entender que não há problema no evangelho você ter folha, você ter um bom tênis, você usar uma camisa de marca, você colocar um gel ou uma pomada como eu e levantar um topete, assim não tem problema nenhum. O problema é você deixar de lado os frutos do Espírito na sua vida, porque a grande questão é que evangelho não é aparência, evangelho é essência. É só quem é crente de verdade deu glória a Deus agora. Eu vou te dar mais uma chance. Evangelho não é aparência, evangelho é essência. Jesus não está preocupado com a marca da sua roupa. Se você quiser usar uma roupa de marca, puder, use. Um tênis muito legal, use. Se você quiser se pentear, se penteie. Se quiser fazer maquiagem, faça. Escova, faça. Faça o que você puder. Invista nas folhas, não tem problema. Mas não se esqueça dos frutos do Espírito, de dar frutos no Evangelho. E aí, Jesus fica irado com a figueira por causa disso. Ela tinha só folhas. Sabe, uma das marcas dessa nossa geração é que é a geração das aparências. O tempo todo as pessoas estão tentando parecer, ao invés de se preocuparem com ser. O tempo todo a gente quer parecer. A rede social é um lugar onde a gente o tempo todo parece. É a época da mídia, do marketing pessoal. As pessoas se vendem o tempo todo. E isso traz consigo algumas consequências, de pessoas que vivem uma vida apenas focada na aparência. E o que eu quero te dizer nessa noite é que se você apenas parecer e não ser, a sua vida vai ser vazia, porque os aplausos de ninguém podem te completar. Se você apenas parecer e não verdadeiramente ser, a sua vida vai ser vazia, porque like em Instagram e visualização em YouTube não te completa. Você precisa entender que é necessário até parecer, é verdade, mas mais importante do que parecer é ser. Você precisa entender que o Evangelho trabalha com o ser. No Sermão da Montanha, Jesus vai ressignificar algumas coisas. Jesus sobe na montanha e começa a pregar ali. Jesus está parafraseando Moisés. No Antigo Testamento, Moisés subiu no monte e entregou as tábuas com os 10 mandamentos e as diversas leis para o povo de Israel no alto do monte. Aí no alto do monte Jesus vai dar a nova constituição, não as tábuas da lei, mas palavras que ficam cravadas no coração. Aí a gente percebe no sermão das bem-aventuranças, que é o sermão da montanha, Jesus focando no ser, preste atenção nisso. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que são limpos de coração. Bem-aventurados os que são pacificadores. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Perceba um contraste que Moisés foca no fazer. A nossa sociedade hoje está focada no ter, mas o Evangelho foca no ser. Irmãos, eu quero te dizer aqui nessa noite que Jesus está preocupado com que você seja verdadeiramente, porque quando você é, o fazer vai ser consequência do ser, e o ter vai ser consequência do fazer, e você vai viver a plenitude que o Evangelho tem para você. E aí Jesus repreende, lança uma maldição e prossegue a viagem. A Bíblia diz que ele prossegue a viagem. No outro dia Jesus está voltando, passando por esse mesmo caminho, como eu já disse, é uma rota dele durante a festa em Jerusalém. E os discípulos olham para a figueira e ela estava seca. E aí é Pedro, se eu tivesse um filho homem se chamaria Pedro, eu gosto desse nome. Merecia um glória a Deus da tua parte aí, irmão. É Pedro que olha para a figueira e diz assim: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela se secou desde as raízes. Então esse é o texto de Marcos 11, 12. Agora a gente vai para Êxodo.
Êxodo capítulo 3. Em Êxodo a gente tem também um episódio interessante. Em Marcos a gente tem Jesus com os seus discípulos. Em Êxodo a gente tem Moisés com as suas ovelhas. Em Êxodo Jesus está fazendo uma viagem, numa caminhada. E em Marcos, Jesus está fazendo uma viagem numa caminhada. E em Êxodo Moisés está também chegando no lugar em uma caminhada. Em Marcos Jesus está acompanhado, em Êxodo Moisés também está acompanhado. E eu quero que você preste atenção nisso, porque quando Moisés chega em um lugar, Jesus não havia chegado ainda, estava entre duas cidades, mas quando Moisés chega em um lugar, qual é o lugar que Moisés chega? Ninguém. Qual é o lugar que Moisés chega? Horebe. Êxodo 3. Quando Moisés chega no monte Horebe, a Bíblia diz que as ovelhas começam a pastar e Moisés vê que uma sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aí Moisés fala consigo mesmo: virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça arde no fogo, mas não se consome. Aí quando Moisés se vira para ver, quando ele se aproxima para olhar de forma mais detalhada, ele é surpreendido, porque além de fogo, de dentro da sarça sai uma voz, e a voz fala com ele: Moisés, Moisés, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aí ele tira os sapatos, a Bíblia diz que ele encobre o rosto todo, porque ele tem muito temor. Ele vai se aproximando da sarça, e aí Deus fala com ele: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu preciso te dizer uma coisa: Deus é Deus de alianças, aleluia. Deus é Deus de gerações. É bem verdade que cada um tem que ter a sua experiência com Deus, e a salvação é pessoal, mas eu sei que tem jovens aqui que foram alcançados, estão sendo abençoados, porque o seu pai era um homem de Deus, a sua mulher é uma mulher de Deus. Mas pastor, meu pai nem crente é, a minha mãe nem crente é. Vai começar a partir de você uma aliança de gerações na sua casa. E aí Deus fala com ele: eu vi o sofrimento do meu povo, e atentei para as suas cargas, e tenho algo: eu vou descer para fazer o meu povo subir para uma terra que mana leite e mel. Aí Moisés fica impactado com aquilo, ele começa a tentar: mas Senhor, eu não sei falar. E você conhece a história, Deus vai dizer: quem fez a boca do mudo, o ouvido do surdo, os olhos do cego, fui eu. Então fica tranquilo, se eu estou te mandando, eu vou te capacitar. E o resumo de Êxodo 3, para a gente já entrar naquilo que Deus colocou no meu coração e orar, o resumo de Êxodo 3 é que Moisés foi de um jeito ao encontro com Deus na sarça, e saiu de outro jeito totalmente diferente. E eu quero te dizer que eu não sei como você entrou aqui nessa noite, e eu não sei o que você espera desse Connect, mas Deus quer que você saia diferente. Meu pastor, eu já sou crente, eu já estou em Deus, eu orei 1 hora hoje, eu orei 2 horas hoje, eu já jejuei essa semana, mas mesmo assim Deus quer que você saia diferente, que você saia melhor, saia mais cheio do Espírito dele. Deixa eu ver aqui, quem quer sair diferente, quem quer sair melhor? Então, Moisés sai diferente, e esse episódio é o resumo desse episódio, a síntese desse episódio de Êxodo 3. Então agora a gente tem 2 textos, e talvez você está se perguntando: e o que tem a ver, pastor? Marcos 11, Êxodo 3, Jesus, Moisés, o que tem a ver? Eu quero caminhar com você por um paralelo. Preste atenção em mim, eu não vou te cansar. Eu prometo que antes da meia-noite a gente sai daqui, em nome de Jesus. Então, eu quero que você entenda que em Marcos a gente tem uma árvore. Que árvore é essa? Você vai pregar junto comigo. Que árvore é essa? Pode falar sem medo de ser feliz. Qual árvore é essa? É uma figueira. É uma? Diz para quem está ao teu lado: é uma figueira. É uma figueira, gente. E em Êxodo a gente tem também uma árvore. Qual é a árvore que a gente tem em Êxodo? Pode falar sem medo de ser feliz. Pode falar como se não houvesse amanhã. Sarça. Então a gente tem 2 árvores: a figueira e a sarça. E eu quero que você reflita comigo por um paralelo aqui dessas 2 árvores. Qual é a primeira lição que eu observo aqui? É que a figueira é uma árvore frondosa.
A figueira é uma árvore de uma altura considerável. A figueira é uma árvore que produz folhas. A figueira é uma árvore que faz sombra. Todo mundo gostaria de tirar uma selfie com aquela figueira, afinal de contas ela era cheia de folhas. Todo mundo passava naquele caminho entre Betânia e Jerusalém, olhava para a figueira e dizia: que figueira, hein? Todo mundo gostaria de ser amigo da figueira, todo mundo seguiria a figueira. Mas o que eu acho interessante é que Deus não usa a figueira com toda a sua pompa, Deus usa a sarça com toda a sua simplicidade. A sarça é uma árvore pequena, alguns consideram até uma planta. A sarça é esquisita, depois você dá um Google, sarça, é uma árvorezinha pequena, cheia de espinhos, toda estranha, não tem aparência, não tem parecer, formosura, não tem um aspecto legal, é toda estranha, mas Deus olhou para a sarça e falou: eu vou entrar em você, eu vou fazer você arder no fogo, e eu vou te usar para mudar a vida de um homem, aleluia. Isso é uma boa notícia para você, porque Deus não escolhe só os perfeitinhos. Eu vim dizer que Deus escolhe os complicados. Eu vou mais uma vez: Deus escolhe os difíceis. Deus escolhe aqueles que se olham no espelho e nem se entendem. A boa notícia é que Deus escolheu você com todas as suas imperfeições, defeitos, idiosincrasias, tudo. Deus está dizendo: eu escolhi você e vou me revelar em você. Uma boa notícia. Pastor, tem vezes que eu acordo e nem eu me escolheria. Tem dias que eu estou para me olhar no espelho e eu sou sincero, eu estou me achando meio esquisito, estranho. Tem gente que entra no meu gabinete, já entrou uma vez, assim: pastor, eu vim aqui porque eu estou estranho. Eu falei: o que é? Ele falou: não sei. Eu falei: como é que eu vou te aconselhar? Aí orei, li um texto, mas o que eu quero te dizer é aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 em diante, que diz assim: Deus escolheu as coisas loucas, e as vis, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. E eu sei que de repente você entrou aqui, você está no momento de algumas crises internas, pessoais, algumas situações, algumas dificuldades, e às vezes você se sente deslocado. Eu vim dizer que Deus te ama e te escolheu assim mesmo. De repente você mesmo não se escolheria, mas a boa notícia é que Deus escolhe quem ninguém escolheria. Aleluia, Deus investe em quem ninguém investiria. Atos dos Apóstolos capítulo 9, a Bíblia diz que havia um homem chamado Saulo. Ele era perseguidor da igreja, matava um monte de crente. Naquele tempo ser crente não era tão tranquilo como é hoje. Eu não vou dizer que hoje em dia é fácil ser crente, porque biblicamente falando nunca é fácil. Jesus falou: quem quer vir após mim, foi lido aqui, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso não é fácil, não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo é possível. E aí, esse homem Saulo perseguia a igreja, matava os crentes. Deus encontra com ele no caminho de Damasco, ele fica cego, e Deus visita um discípulo chamado Ananias, e Deus diz a Ananias: Ananias, levanta, vai na cidade, entra na rua direita, lá você procura a casa de Judas, e na casa de Judas tem um homem que é Saulo, você vai orar por ele. Aí Ananias falou: Senhor, que endereço complicado, na casa de Judas, Saulo. Aí Ananias: Senhor, o senhor já ouviu a história de Saulo? O senhor já viu os prints que eu já vi de Saulo? O senhor já viu as conversas que eu já ouvi que Saulo tem? Você sabe o que Saulo fez na igreja tal? O que Saulo falou em tal lugar? O que Saulo fez no outro lugar? Aí Deus virou para Ananias e falou: vai, porque ele pode não ser para você, mas é para mim um vaso escolhido. Ah, irmãos, não importa se você não é para alguém, importa que você é para Deus. Não importa se alguém não te escolheria, importa que Deus te escolheu. Aleluia. Sabe, quando a gente tem essa convicção, isso é libertador demais. Gênesis capítulo 6, verso 8, diz a Bíblia: o Senhor, porém, achou graça em Noé. E aí Noé não achou graça aos olhos do prefeito da cidade, dos vizinhos. Eu digo isso porque ninguém entrou no projeto da arca que Noé fez, só a família dele, porque era ele que era o cabeça, ele mandou entrar e todo mundo entrou. Então ninguém ia com a cara de Noé, mas Deus achou graça em Noé. Pastor, ninguém vai com a minha cara, mas Deus achou graça em você. Irmão, isso é libertador.
Quando você entende que Deus achou graça em você, você não fica mais refém do aplauso alheio. Você faz aquilo que você tem que fazer, cumprindo o princípio, e a glória é de Deus, e quem gostou, glória a Deus, quem não gostou, paciência. Merecia um aleluia mais empolgado da sua parte. Então isso é libertador. Eu quero muito que você saia daqui nessa noite com essa consciência, de que a despeito de algumas pessoas não acharem graça em você, Deus achou graça em você. Diga para quem está ao seu lado: Deus achou graça em você. Me ajuda a pregar, diga para ela: Deus escolheu você. Pode falar com cara e voz de profeta. Eu nem sei o que ele viu, mas ele gostou, mas ele resolveu te escolher. Eu nem sei o que ele viu, mas em você, em mim, nenhum de nós aqui, aleluia, mas ele resolveu nos escolher para que o nome dele fosse glorificado na nossa vida, aleluia. Então a primeira lição que eu quero que você entenda é essa: Deus escolheu a sarça com toda a sua simplicidade. Irmão, é na simplicidade. Aí a segunda lição que a gente observa é que Moisés, a Bíblia diz aqui para nós que ele estava chegando em Horebe, e Jesus estava entre duas cidades. Jesus tinha saído de Betânia, repete comigo: Jesus saiu de Betânia, mas ele não tinha chegado ainda em Jerusalém. Então ele estava entre duas cidades. Aí a Bíblia diz que é entre essas duas cidades que ele encontra a figueira. Então a figueira não era de Betânia e a figueira não era de Jerusalém. Já a sarça não, a sarça tinha um endereço fixo. Qual era o endereço dela? Horebe, o monte de Deus. E essa é a segunda lição que eu quero compartilhar com você. A figueira não tinha um endereço, a sarça tinha um endereço. Você precisa aprender a ter um endereço espiritual. Congregar não é opcional para quem é crente, é fundamental e necessário. Você precisa entender essa realidade da caminhada cristã. Sabe, a gente vê muita gente aí compartilhando um pensamento que a gente percebe muito naqueles que se denominam desigrejados. Antigamente a gente tinha um nome para isso, eu também não gostava muito: desviado. Mas aí gourmetizou, virou desigrejado. Quase tudo está gourmetizando nessa sociedade. E aí, muita gente diz: não, eu não preciso ir na igreja porque eu sou igreja. Já viu alguém dizendo isso? A igreja que vai mudar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Já viu alguém dizendo isso? Ir à igreja não te faz um cristão, assim como ir numa garagem não te faz um carro. Você já ouviu alguém dizendo isso? Geralmente quem fala essas frases não vai na igreja, não faz parte de igreja nenhuma, também não é igreja, não vive a palavra. Algumas dessas frases são até bonitinhas, mas biblicamente não tem amparo. Por quê? Porque toda vez que o Novo Testamento, eu já disse isso aqui uma vez na igreja, toda vez que o Novo Testamento usa a palavra igreja, é para um conjunto de pessoas. Olha para mim aqui que eu não vou descansar. É para um grupo de pessoas, de modo que biblicamente a gente entende que, assim, para uma comparação, assim como cardume é o coletivo de peixe, assim como alcateia é o coletivo de lobo, assim como igreja é o coletivo de templos do Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Você sozinho jamais é igreja, você sozinho é templo do Espírito Santo. É quando um templo do Espírito se reúne com outros templos do Espírito que está formada a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que eu quero que você entenda. Você precisa entender essa realidade. Então é fundamental você congregar, você ter um endereço. Quando Deus quis ungir um rei no lugar de Saul, Deus deu um endereço para Samuel. Deus falou: vai na casa de Jessé o belemita. Quando Deus quis ungir um profeta no lugar de Elias, Deus falou com Elias: vai em Abel Meolá, tem um endereço. Então você precisa entender que Deus vai te visitar no seu endereço. Então você precisa entender que é necessário firmar raízes no seu endereço espiritual. Sabe, a gente enxerga uma realidade hoje, infelizmente, gente que muda mais de igreja do que alguém muda de roupa. Ele muda mais de igreja num ano do que macaco pula de galho em galho. Você precisa entender que não é assim. Você precisa ter um lugar que você pertence, que você entende, que você recebe. Foi até ressignificada essa palavra receba depois daquele menininho que viralizou.
né? Receba toda hora. Os pregadores da próxima geração não vão dizer receba como da passada. Você precisa entender que é necessário você congregar, é necessário você ser firme num lugar. Sabe, a minha vida toda eu fui de 2 igrejas, Assembleia de Deus em Campo Grande e Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E eu vi muita gente zanzando por um monte de lugar. Uma vez eu estava no monte orando, e eu me recordo que foi uma cena interessante. Eu estava no monte orando, eu ia muito para um monte, principalmente quando eu era solteiro. Aos solteiros, aproveitem agora para ir para o monte. É verdade, porque depois que casa, você tem um outro monte para subir. Então você tem uma outra atenção para dar, é outra situação. Então, eu ia muito para um monte. Eu lembro que eu estava descendo do monte nesse dia, e aí de longe um irmão me gritou: irmão Bruno. Eu olhei, aí lá veio aquele irmão na minha direção, falou: eu te vi pregando na igreja do fulano, na igreja do Beltrano, na igreja do Ciclano, todas lá na região de Campo Grande. E falou o nome de umas 4 igrejas. Eu falei: varão, você estava em tanta igreja assim, você faz o quê? Você canta? Você toca? Você estava fazendo alguma coisa? Aí aquele irmão olhou para mim e falou assim: não, é que Deus me deu aqui no monte uma unção de membro itinerante. E aí eu chego numa igreja, e aí eu chego nessa igreja, eu começo a fazer a obra de Deus, aí as pessoas me perseguem, pastor, porque eu tenho uma unção diferente. Aí eu saio dessa igreja, vou para outra e começo a fazer a obra, e eu sou perseguido. É igual José tinha uma túnica diferente, era perseguido. Eu falei: não. De modo que tem muita gente assim. Eu virei para ele e falei: varão, você me perdoa o que eu vou te falar? Me perdoa? Ele falou: não, perdoa, pode falar. Eu falei: o único membro itinerante que eu conheço na Bíblia é Satanás. Porque Deus, no livro de Jó, perguntou para Satanás assim: de onde você vem? Sabe o que Satanás falou? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ele não tinha um lugar fixo. Por quê? Porque onde ele chega, ele mata, ele rouba, ele destrói, ele engana. E aí não dá para ficar muito tempo num lugar onde você faz isso, porque você destrói o lugar ou é expulso do lugar. Mas Deus te chamou e te trouxe aqui essa noite, te plantou aqui para você ouvir essa palavra. Não sei o que você esperava ouvir, mas Deus te plantou aqui para te dizer: eu quero que você firme raízes nesse lugar. Firma as tuas raízes para baixo, para você dar frutos para cima, irmão. Firma as tuas raízes. Sabe por quê? Porque quando a tempestade vier, o que segura uma árvore não é a largura do tronco, não é a quantidade de galhos, não é a quantidade de folhas, é a profundidade das suas raízes. Aleluia. Você pode levantar sua mão em nome de Jesus, que a partir dessa noite você aprofunde mais as tuas raízes na palavra, na oração, na igreja, porque Deus quer que você dê frutos no evangelho. Aprofunde as raízes. Se for para aplaudir Jesus, aplaude com força. Aprofunde as raízes. Você precisa entender essa realidade. Tem que ter raiz. Então a figueira, ela não tinha endereço, a sarça tinha um endereço fixo. Horebe. A terceira lição que eu observo aqui é que Jesus tinha uma expectativa. E eu já caminho para encerrar. Jesus tinha uma expectativa com relação à figueira. Todo mundo que passava ali tinha uma expectativa com relação à figueira. Preste atenção em mim. Qual era a expectativa de quem passava ali e via a figueira cheia de folhas? Qual era a expectativa? De ter frutos. Você está entendendo? Quem passava ali tinha essa expectativa. Só que aí, quando as pessoas chegavam perto da figueira, acontecia com elas o que aconteceu com Jesus. Eles procuravam e não viam fruto nenhum. Eles só viam folhas. A expectativa em relação à figueira era positiva, mas quando o pessoal chegava perto dela, decepcionava. Já a sarça é diferente. Qual era a expectativa de Moisés com relação à sarça? Eu vou chegar perto porque qualquer hora o fogo vai apagar, ela vai desaparecer. Aí quando Moisés vai chegando perto, ele é surpreendido. Por quê? Porque além de fogo, de dentro da sarça sai uma voz e o fogo continua ardendo na sarça. Eu vim dizer para essa juventude que Deus chamou para ser como a sarça, para superar as expectativas de todos ao teu redor.
Você pode levantar a mão para receber essa palavra? Eu sei que tem muita gente que tem expectativas ao teu respeito, e com frequência os homens traçam uma meta, uma linha, e dizem: ela só vai até ali por causa da família, ele só vai até ali por causa das condições. Mas o que eu quero te dizer é que em Deus você pode superar as expectativas, os limites e tudo para viver o que Deus tem para você. Deus te chamou para isso, para você superar as expectativas. Seja alguém que sempre supera as expectativas. Sabe? A pior coisa que tem é você ficar com a expectativa frustrada. Já teve aquela sensação de chegar num calor de 40 graus em casa? Aí você abre a geladeira, toma uma água, o calor não passa, aí você pensa: vou ver se tem alguma coisa no congelador. Você abre o congelador, aí você vê aquele pote de sorvete. Você fala: meu Deus, Ben Jerry's, Senhor, que bom. Aí quando você pega o pote de sorvete, você abre, está cheio de feijão congelado. Sabe o que eu tenho percebido? É que tem gente que é feijão em pote de sorvete. Você se aproxima dele achando que ele é crente, que ele vai te levar para a oração, fica para te levar para o fundo do poço. Você pensa que ele vai te aproximar de Deus e te afasta. Sabe, um relacionamento que só te afasta de Deus não tem chance de ser de Deus e nem de dar certo. Eu vou repetir por causa desse foi inspirado, aleluia. Um relacionamento que te afasta de Deus o tempo todo, te leva a pecar o tempo todo, te afasta da comunhão da igreja o tempo todo, não é de Deus, não é bênção para você e não pode dar certo. Sabe, a gente precisa entender essa realidade. E é melhor você cortar algumas coisas no começo do que dar muita corda. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu namorei 3 pessoas. Uma eu namorei 1 mês e meio, outra eu namorei 3 meses, e a terceira eu estou casado há 12 anos. Eu namorei uma menina, e eu lembro que eu comecei a namorar com ela já sabia que na época eu era coordenador de jovens, era coordenador de adolescentes na assembleia que chamava, e ela sabia disso, e eu era envolvido, já pregava. E aí eu tinha uma agenda num determinado dia, e a menina queria me ver, falou: vamos nos encontrar. Eu falei: olha, vamos no outro dia, porque nesse dia tem saída para os jovens, eu que vou pregar e tal. Você não vai ficar nesse negócio de pregar não, né? Aí eu vi aquilo, falei: deu ruim. Terminei. Aí uma outra, também mais ou menos a mesma situação, com 3 meses mais ou menos terminei. Aí com Elaine, eu lembro que eu orei, com as outras eu tinha orado também. E você precisa entender uma coisa nesse negócio de relacionamento. Não existe esse negócio de tem uma pessoa, uma alma gêmea para você, e se não for essa pessoa não vai ser ninguém. Sabe, a gente tem muita gente secularizada no nosso meio, gente que acredita em alma gêmea, gente que acredita em signo, já viu isso? Ele bota eu comentei isso até com os adolescentes, ele bota no Instagram assim: Blessed Aquário com ascendente Escorpião. Jesus Christ, em inglês, aí bota uma frase em inglês, bíblica. Não dá para entender nada. Não. Então não existe uma pessoa para você. Existe um perfil que se encaixa com o seu perfil e vai cooperar com o que Deus tem na sua vida. É isso que você precisa entender. E aí eu orei, e Deus me deu Elaine, e Deus deu ela para mim, e eu para ela, e estou casado há 12 anos para a glória de Deus, e você vai casar também, e talvez ou eu ou o pastor Davi vamos fazer o seu casamento. Eu mereci um glória a Deus, mas empolgado aí, pelo menos dos solteiros. Irmão, a menina que está namorando ali já olhou para a cara do namorado dela, o irmão ficou fechado, aleluia. Então, a sarça superou as expectativas. Com frequência na vida as pessoas criam expectativas ao nosso respeito, e geralmente a expectativa delas está sempre abaixo daquilo que Deus tem para a nossa vida.
Geralmente a expectativa delas está que a gente viva uma vida até legal, mas nunca melhor que elas. Geralmente a expectativa delas está limitada àquilo que elas também viveram. E elas acham que você não pode romper essa barreira, que você não pode passar disso. Você lembra de Davi quando ele desce ao arraial para entregar? A Bíblia diz que ele desce para entregar alguns alimentos, queijo, leite, outras coisas. E aí ele vê Golias afrontando o povo e ele pergunta para o irmão mais velho dele: o que vai ser feito para quem derrubar o Golias? Aí o irmão de Davi diz assim: volta as poucas ovelhas, volta as poucas ovelhas do teu pai, porque lá é o teu negócio. Ou seja, na cabeça de Eliabe, isso porque Davi já tinha sido ungido rei na frente dele, na cabeça de Eliabe, a vida de Davi ia ser a vida toda pastoreando as poucas ovelhas do pai. Mas o que Eliabe não sabia que Deus tinha para Davi não era só pastorear as poucas ovelhas a vida toda, era ser pastor de todo Israel como rei. Sabe, na cabeça de muitas pessoas que olhavam Esté, eles olhavam para ela assim. Esté, capítulo 2, verso 7, diz a Bíblia que Esté era órfã de pai e de mãe, morava de favor na casa de um primo tio chamado Mardoqueu. O pessoal olhava e pensava: vai viver a vida toda assim, trabalhando como doméstica na casa de Mardoqueu. Mas Deus olhou para Esté e fez dela a rainha de um dos maiores reinados, o reinado medo-persa. Eu quero profetizar isso sobre você. Eu não sei qual a expectativa que tem a seu respeito. Algumas pessoas já foram alvo de palavras que alguém falou: você não vai, isso não é para você, vai até ali, dali não dá para você passar. Eu tenho uma palavra: você vai romper, oh glória. Nós estamos no ano do romper. Você vai romper com todas as expectativas e vai superar todas elas em nome de Jesus. Irmão, eu estou com uma graça para profetizar na sua vida, que você vai encontrar pessoas que vão te dizer assim: eu não sabia que você ia chegar tão longe. Daqui a alguns anos alguém vai te abraçar e vai dizer: eu não sabia que você ia chegar tão longe, que isso tudo ia acontecer com você. Tem muita coisa boa de Deus para acontecer na tua vida. Recebe isso e dá um brado de glória a Deus. Então Deus te chamou para ser sarça e não figueira. E a última coisa que eu percebo aqui na diferença, para a gente encerrar, é que a figueira chamou a atenção por causa das folhas. Repete comigo: a figueira chamou a atenção por causa das folhas. Faz uma pergunta para esse jovem bonito que está do teu lado: é feio é o diabo, feio é o Satanás, que é tudo bonito, tudo filho de Deus. Faz uma pergunta para esse crente bonito que está do seu lado: a sarça chamou a atenção por causa de quê? Pergunta isso para ele. A figueira chamou a atenção por causa das... E a sarça chamou a atenção por causa do... Que você saia daqui chamando a atenção por causa do fogo do Espírito de Deus na sua vida. Sabe, que quem olhar para você veja um brilho diferente no seu rosto, aleluia. Sabe, irmãos, senão a gente é só um grupo social, e nós não somos só um grupo social. Eu preciso te dizer que hoje em dia todo mundo consegue reunir pessoas e dar uma palestra aí. O nosso pastor falou sobre coaches. Não tenho absolutamente nada contra quem é coach, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, sindicatos se reúnem e dão palestras, e cantam musiquinhas, e dão direções para os sindicalizados. Sabe, há muitas reuniões e pessoas se reúnem, tem uma palestra. Só que nós não somos só um grupo que se reúne e tem uma palestra. A gente se reúne em nome de Jesus, e o próprio Jesus disse: onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então nesse lugar tem que ter algo sobrenatural, e eu quero te dizer que Deus quer te fazer sair daqui uma sarça ardendo no fogo do Espírito Santo de Deus, uma sarça cheia da glória de Deus. Oh, aleluia. Eu vim aqui essa noite te dizer que Deus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou mais uma vez: Deus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Deus quer derramar no meio dessa juventude dons espirituais. Sabe, sempre quando eu oro a Deus a respeito desse grupo de jovens, e agora não falo apenas como quem está pregando, mas como pastor dessa igreja, como vice-pastor dessa igreja, Deus fala ao meu coração que Ele tem um avivamento para derramar nessa igreja, e esse avivamento vai começar pelos jovens. Tem algo que não aconteceu ainda, que está para acontecer, e vai acontecer, e vai começar pelos jovens. Quem nunca pregou vai pregar, quem não tinha visão vai ter, quem nunca teve algo de Deus extraordinário vai ter na vida. A pergunta é: quem quer receber essa noite?
noite e pode levantar as duas mãos, abrir a boca por 1 minuto e dar glória a Deus. Tem algo para acontecer, eu creio. É barachuri minarrácia, calamandaravagaia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você não vai ser uma figueira que termina seca, sem vida, sem sonho, sem plano. Você vai ser uma sarça que vai ser usada por Deus para mudar vidas, aleluia. Deus te chamou para ser sarça. Sabe, nós temos nessa geração a oportunidade de unir duas coisas maravilhosas: toda essa tecnologia e essa abertura do qual a gente dispõe na nossa igreja, com o fogo do Espírito Santo de Deus. As gerações que trouxeram o Evangelho até nós, olhe para mim aqui, me excluiriam se eu pregasse na velha bleia de barba, sem gravata. Eu seria excluído. Eu gosto de ler os livros dos pioneiros das Assembleias de Deus, porque a gente que morreu pelo Evangelho, não foi um nem dois pastores que enterraram seus filhos no campo missionário. O missionário Otto Nelson, que deu aula para o nosso pastor no seminário bíblico pentecostal, era missionário numa determinada cidade, o filho dele morreu, o padre da cidade que comandava o cemitério da cidade não deixou ele enterrar o filho no cemitério, ele teve que enterrar num terreno baldio. Isso na década de 50. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eles tinham muita fome e desejo de Deus, mas sem um suporte tecnológico como a gente tem. E junto com a fome e sede de Deus, havia um tradicionalismo exagerado, um apego exagerado a coisas que para nada servem. Gravata, não gravata. Gravata prega por acaso? Essa gravata foi inventada por um rei francês que era gay. E se você vê o formato dela, é esquisito. É sério, é só você dar um Google aí e pesquisar. Aí os caras adotaram isso. E outras coisas mais, que eles vão pegando e vão. Não sei se você sabe, mas teve igreja que foi desligada da Assembleia de Deus quando botou bateria para tocar, porque era só órgão, não podia ter bateria. Olha que coisa. Mas eles tinham muito do Espírito Santo, havia muito zelo sem entendimento. Mas nessa geração estou eu aqui, seu pastor, novo, com barba na cara, sem gravata, glória a Deus por isso, nesse calor de 40 graus do Rio de Janeiro, pregando para você, e te dizendo que é possível a gente ter o poder que eles tinham, sem o exagero que eles tinham, e mudar a história desse país, aleluia. Irmão, eu creio que Deus vai levantar uma geração de jovens cheios do Espírito Santo, que vão marcar esse país, que vão mudar a história do Brasil. E, desculpa o que eu vou te dizer, mas para mim a esperança do Brasil não é partido político, não é direita e esquerda. A esperança do Brasil é a igreja, são aqueles que Deus vai levantar aqui. Você pode levantar a mão para receber isso. Eu não sei qual vai ser a tua esfera de atuação, mas aonde você estiver, você vai ser uma sarça, cheio do fogo do Espírito Santo, para fazer a diferença. Deixa eu ver quem recebe, pode dar um pulo da cadeira e um brado de glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, a unção de Deus aqui. Você pode fechar os teus olhos. Uraime kalamadava xandarabi. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus quer acender o fogo do Espírito Santo na tua vida, aleluia. Deus quer te renovar, Deus quer te batizar com o Espírito. Como é que eu faço para receber, pastor Bruno? Levanta a mão, meu filho, abre a boca e dá glória a Deus. A sarça tinha fogo, tinha fogo. Me recordo, eu tinha uns 17 anos, 16, e eu já estava pregando, e eu fui pregar numa igreja. E aí, Anderson, eu preguei nessa igreja, eu era
16 anos, a minha vida era entrar para o quarto e ler Bíblia. Eu fui pregar numa igreja, uma bênção, acabei a mensagem, aí eu ia saindo por uma porta lateral, só continua comigo o teclado por enquanto. Eu ia saindo por uma porta na lateral, aí um irmão veio e me abordou. Na época eu era auxiliar de trabalhador, que era uma outra coisa na Bleia. Era auxiliar de trabalhador, cooperador, trabalhador, diácono, presbítero, evangelista, até chegar pastor. Aí eu fico vendo gente por aí hoje, o cara sobe para o monte membro, desce apóstolo. Dá para entender essas coisas, tem história nenhuma. Eu era auxiliar de trabalhador. Aí eu preguei na igreja, foi uma vez, quando eu ia saindo, um irmão me abordou e falou: irmão Bruno, você prega lá na igreja? Eu falei: prego. Onde é que é? Ele falou: é a igreja no lugar tal. Eu falei: faz a carta e me dá, porque antigamente era assim. A gente, quando recebia um convite para ir pregar ou cantar, a gente recebia uma carta. E aí eu pegava essa carta, levava a carta no meu pastor. Aí o meu pastor carimbava a carta, assinava na carta. Irmão, que luta. E eu tinha que devolver a carta para o irmão que me fez o convite. E essa carta era a prova de que eu estava em comunhão plena na minha igreja. Hoje em dia não, você manda um WhatsApp, pronto, está formalizado. Mas era na base da carta. Aí ele me deu a carta, quando ele marcou comigo e me entregou a carta, eu falei assim: tem alguma coisa errada, porque eu estou vendo aqui a sua igreja tradicional. A igreja dele não cria em dons do Espírito Santo. Eles tinham uma teologia que nós chamamos de cessacionista. O que é isso? Não crê na contemporaneidade dos dons. Essa teologia, e essas igrejas que abraçam essa teologia, acreditam que os dons espirituais eram só para a igreja primitiva. Para Jesus ali, os 12 apóstolos, quando os 12 morreram, acabou, e o resto se vira sozinho mesmo. Eu falei para ele: como é que eu vou pregar na sua igreja? Eu sou Assembleia de Deus. Igual o meu amigo aqui falava: galera, eu dizia aleluia, 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 aleluia. Isso é porque quando o seu cérebro está formatando algo que você quer falar, e ele não tem as palavras ainda, ele joga alguma coisa. Por isso que enquanto o seu cérebro está pensando galera, aleluia, aleluia. Tem outros que dizem né. É porque o cérebro está configurando o que vai falar. Enquanto isso, para tu não ficar sem nada na boca, ele joga o galera ou né. É assim. E aí, fui pregar na igreja. Eu recebi o convite do irmão. Falei: como é que eu vou pregar na sua igreja, cara? Não tem nada a ver comigo. Aí ele falou: não, faz o seguinte, chega lá na igreja e você escreve a mensagem toda, vai dar umas 3, 4 folhas. E aí, quando você tiver a oportunidade, você abre e lê para a igreja o sermão. Eu falei assim: ler? Você lê para a igreja. Eu falei: tá bom. Aí eu lembro que eu passei aquele dia orando. Chegou o dia, eu passei o dia orando. Então Jesus tem misericórdia. Porque eu sempre entendi uma coisa, preste atenção em mim aqui. Não é porque eu não concordo com uma liturgia que Deus não trabalha através dela. O respeito é fundamental. E aí eu fiquei orando, falei: Senhor, me ajuda eu chegar lá e eu não escandalizar o pessoal todo, porque do jeito que eu sou acelerado, na época era muito acelerado falando, dava para ouvir minha respiração. Os pregador assembleano acelerado. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu lembro que botei o terno na gravata, um calor de matar, em Campo Grande. E eu fui encontrar com o irmão. Alguém que conhece Campo Grande? Eita. Então eu me encontrei com o irmão numa estrada em Campo Grande chamada Carvalho Ramos. Ela vai da estrada do Campinho à estrada do Tingui. Eu me encontrei com o irmão na Carvalho Ramos, e a gente ia andando em direção à igreja. E aí eu me recordo: senta aí em nome de Jesus, senta aí em nome de Jesus, que eu vou pregar aí, antes de meia-noite você sai daqui. E aí vocês podem ficar aqui, não desce não. E aí eu ia pregar nessa igreja, eu passei o dia orando, preocupado, escrevi a mensagem toda, deu umas 3, 4 folhas. E eu botei a gravata, o terno. Na época era um terno, na época a moda era um terno horrível, verde musgo. E a gravata a gente chamava de língua de boi, ela era muito grande assim, parecia um babador. Botei a Bíblia, hoje em dia é fininha, o esboço está todo aqui no iCloud. Mas era uma Bíblia grandona, parecia um tijolo. E você imagina uma Bíblia com umas 100 folhas dentro dela de esboço de mensagem. Aí eu peguei minha Bíbliazinha, encontrei com o irmão na estrada, e a gente ia andando em direção à igreja. Nisso que a gente vai andando em direção à igreja, do outro lado da rua, passou uma mulher empurrando um carrinho, com coisas dentro,
esse carrinho tipo de supermercado, mas tinha coisas tipo de reciclável. E ela estendeu a mão e falou: pastores, viu a gente terno e gravata, deduziu, orem por mim. Aí do outro lado da rua eu gritei: eu oro. Aí ela: é agora. Eu virei para o irmão e falei: e agora? Ele falou: não, vai lá, ora rapidinho, a gente vai para a igreja para não atrasar. Aí eu atravessei a rua com ele. E eu me recordo que eu falei para ela assim: abre a sua mão que eu vou orar pela senhora. Eu não perguntei nem o nome dela. Eu sei que quando eu botei a mão na cabeça dela no meio da rua, as duas mãos dela que estavam assim entortaram para trás. O olho dela virou no meio da rua e ela manifestou um demônio, um espírito maligno. Eu era muito novo. Eu olhei para aquela situação e eu olhei para o irmão que não acreditava em nada disso. Ele estava a 10 metros de distância atrás de um poste escondido. E eu olhei para a situação e foi quase que um instinto espiritual. Eu botei a mão na cabeça dela e eu falei: eu te repreendo em nome de Jesus. Na mesma hora ela levantou liberta para a glória de Deus. Aí o irmão veio se aproximando depois disso. Aí eu olhei para ela e falei: me dá seu nome, que eu vou orar novamente por você. Você quer aceitar Jesus? No meio da rua. Ela falou: eu não quero aceitar Jesus. Eu falei: como assim? Ela falou: eu quero voltar para Jesus, porque eu sou uma missionária e eu me afastei da presença de Deus, eu quero voltar agora. Aí no meio da rua eu comecei a orar por ela, citando o nome dela, orando por ela, orando por ela, orando por ela. Aí daqui a pouco ela começou a chorar no meio da rua e começou a dizer: eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Daqui a pouco no meio da rua ela soltou uma rajada de língua estranha. E aí eu também estava na unção, comecei a falar língua estranha no meio da rua. O irmão que estava se aproximando se afastou de novo, não entendeu nada. Sabe que esse é o fogo do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para essa juventude que o elemento do sobrenatural não pode sair da nossa vida. Eu quero profetizar para essa juventude: o sobrenatural vai te acompanhar. Vai te acompanhar. Ah, irmãos, isso aqui é para quem quer e para quem crê. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Aleluia. Se prepara para botar a mão e expulsar demônio em nome de Jesus. Se prepara para colocar a mão em pessoas serem curadas em nome de Jesus. Se prepara para orar por pessoas que a vida estava embolada e desembolar tudo e Deus ser glorificado. Quem quer e crê pode dar um braço de glória a Deus por isso. Aleluia. Ela levantou. Eu fui me recobrando. O irmão se aproximando. E eu falei: eu preciso ir, que eu vou pregar. Aí peguei o endereço dela para levar na minha igreja. E aí eu fui indo em direção à igreja, ela foi em direção para o lugar para onde ela ia. E aí o irmão se aproximou de mim e começou a me olhar como se eu fosse um extraterrestre. Irmão, você já teve a experiência de sair de um culto e sentir a presença de Deus? E você vai para casa sentindo... Já aconteceu com alguém aqui? Então, foi assim que eu estava. Eu não vou te cansar, eu já estou encerrando, olha para mim. E aí eu fui indo para a igreja sentindo uma glória, por causa do que tinha acontecido. Só que eu fui pensando aqui dentro: Senhor, o Senhor podia ter me dado qualquer dia essa experiência. Jesus, menos hoje. Porque eu vou pregar numa igreja que eu não posso dizer glória a Deus, não posso dizer aleluia, não posso fazer nada. Só mexer com a cabeça e concordar. Eu fui agoniado. Cheguei lá na igreja tradicionalíssima. O pessoal cantando um coral, depois cantou um quarteto, depois cantou uma pessoa. E eu vi que o pessoal não dizia glória nem aleluia. E eu, vermelho, vontade de falar uma língua estranha, de levantar a mão. Eu falei: eu não posso fazer isso aqui, senão eu vou escandalizar todo mundo nessa igreja. Aí chegou a minha hora de pregar. O pastor me chamou, falou: meu filho, está aqui a oportunidade, pode pregar seu sermão, Deus te abençoe. Eu abri a Bíblia, abri as folhas e comecei a ler. Naquele dia eu fiz um sermão do cego de Jericó com Hebreus 11. Eu fui misturando tudo. Foi salada mesmo, mas com óleo. E aí eu ia lendo o sermão, ia lendo. E entre um parágrafo e outro, Fernando, eu ia lendo e dava vontade de dizer glória a Deus. Mas eu lembrava: não posso dizer glória a Deus aqui, porque eles não acreditam nisso, vai escandalizar. Irmão, você tem liberdade para adorar a Deus aqui.
Usa isso em nome de Jesus. Aqui, se você levantar a mão, pregador, não fica escandalizado. Se você levantar, se você der glória, ninguém fica escandalizado. A gente vai te achar estranho se no meio do culto começa, tu não deu um aleluia ainda. A gente vai te achar estranho se você ficar mexendo no celular enquanto a palavra está sendo pregada. Agora, se você quiser levantar a mão, dar glória a Deus, falar a língua, sair correndo, aviãozinho, o que você quiser fazer, você tem liberdade no Espírito de Deus. Liberdade aqui para adorar, meu filho. Você está numa igreja pentecostal. Eu vou de novo, você está numa igreja pentecostal. Aí tem gente que olha e fala assim: eu não sei para que esse barulho. Por que vocês gritam tanto? Deus não é surdo. Deus não é surdo, mas eu também não sou mudo. Por isso que toda boca louve ao Senhor. É surdo, mas eu não sou mudo, então tudo que tem fôlego louve ao Senhor, por isso que eu dou glória. Aí eu estou olhando o sermão, e uma vontade de falar glória a Deus, e pensando aqui eu não posso dar glória, uma vontade de falar língua estranha, pensando aqui eu não posso fazer isso. Só que eu fui sentindo que os irmãos não podiam dizer glória nem aleluia, mas eles ficavam assim o tempo todo com a cabeça, e eu estou pregando, galera, e eu estou vendo os irmãos fazendo assim. Eu gostei dele, ele é uma benção. Eu estou vendo os irmãos fazendo assim com a cabeça o tempo todo, fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim. E aí eu fui pregando, lendo, e daqui a pouco entre uma fala e outra saiu assim, escapou. Aleluia, glória a Jesus. Irmão, quando escapou o aleluia, glória a Jesus, para minha surpresa, tinha um grupo de assembleano visitando a igreja nas últimas cadeiras. Eles levantaram a mão e glória, aleluia, e um soltou uma rajada de língua. Eu virei para o pastor e disse: e agora? Ele falou: vai embora, eu estou esperando isso aqui há muito tempo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Você pode pegar na mão dessa sarça que está do teu lado, aleluia, pega na mão dela, pega na mão dele, e diga para ele, para ela: receba do que eu estou recebendo, receba dessa graça, desse fogo, dessa unção. Você pode ficar de pé dando glória a Deus. Isso. Eu te convido a você esquecer de tudo, fechar os teus olhos e se entregar em adoração, se derramar em louvor, aleluia. A filha do pastor Djalma aqui, você pode cantar Espírito, Espírito que desce como fogo? Eu quero fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta ousada, é para quem quer. Pode ser que hoje seja o teu dia, ou pode ser que não seja, e isso não tem nada a ver comigo. Eu quero fazer um convite aqui, não é para aceitar Jesus hoje, é para quem não é batizado com o Espírito Santo e com o fogo do Espírito Santo, e você quer ser batizado com o Espírito Santo hoje. Pastor, eu nunca falei em língua, quero falar em línguas estranhas hoje, eu preciso desse avivamento na minha vida. Ou então você que, pastor, eu muito tempo que eu não falo em línguas, aconteceu algo e eu estou sem falar em línguas, você quer receber um renovo hoje. Para você que não é batizado, quem me ouve, diga: galera. Para você que não é batizado, guarda isso. As línguas, elas vão vir na sua mente. A língua não é do pregador, não é do pastor Davi, do pastor Bruno, do pastor Silas, do fulano, do Beltrano, não. A língua é do Espírito. Quando ela vir aqui, você fala aqui, e o resto é Deus que vai fazer. Então, se você quer mergulhar nessa noite e receber uma oração para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, vem aqui à frente que eu quero orar por você.
Glória a Deus, glória a Deus. Vem aqui Pedro e Anderson aqui em cima. Glória a Deus, glória a Deus. De novo. Mas vem ligado, o que é que eu vou fazer? Você só vai dar glória enquanto a gente ora. Você só vai dar glória enquanto a gente ora. Tereparavachemia e calamandaramahassuidoma Ambaravachuri de Candarábia Emia calavachuri de Nácia. Oh, uma graça de Deus aqui. Você só vai dar glória. E enche-me de novo. Lugar que está numa vida espiritual plena, pode sair e colocar a mão nessas pessoas, porque é brasa com brasa para o fogo pegar. É brasa com brasa para o fogo pegar. É parava cheia. Vem como em Pentecostes. Oh, aleluia, 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 aleluia. O Anderson vai clamar, depois o Pedro vai clamar e por último eu vou clamar. E vocês que estão de joelho aqui, só deem glória a Deus, aleluia. Adorem a Deus. Vai, meu filho. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E Pai, enche-me de é no nome do Senhor Jesus Cristo que estamos aqui clamando e te pedindo, meu Pai. Não é no meu nome, não é no nome do pastor, mas é no nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem com teu fogo sobre essa juventude. Vem com teu fogo sobre essa juventude. Derrama a tua Shekinah, o teu poder sobre cada um deles. Seja batizado com fogo em nome de Jesus. Fale em línguas agora. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Fale em línguas agora. Seja batizado. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o fogo do céu. Receba poder. Oh Pai, manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder. Faz no nosso meio aquilo que o Senhor nunca fez. Que o teu inédito, que o teu inédito, que o novo possa vir sobre essa juventude. Eles vieram aqui à frente, Deus. Saíram do lugar deles, Senhor. Estão te pedindo para ser batizado. Estão te pedindo para ser renovado. Oh Espírito Santo de Jesus, derrama o teu poder. Derrama a tua graça, a tua glória, a tua Shekinah, inunda os corações. Fale línguas agora. Seja batizado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus, Pai. Oh Senhor, batiza, Pai. Eu não é batizado, Senhor. Renove, Pai, aqueles que não falam mais, Senhor. Oh, que essa noite o teu Espírito, Pai, vá de encontro com cada um aqui, Senhor. Oh Senhor, que haja batismo, Pai, que haja renovo de línguas, Senhor. Que muitos aqui falem, Pai, experimentem do teu fogo, Senhor. Oh Pai, que venha um vento, Pai, impetuoso, Senhor, e transforme cada um aqui, Senhor. Oh Senhor, que haja batismo com o Espírito Santo, Senhor. Oh Senhor, mande o teu Espírito Santo aqui a cada um, Senhor, a cada homem e a cada mulher, Senhor, que está a te buscar, Pai. Fale em línguas agora, em nome de Jesus. Fale em línguas agora, em nome de Jesus, Senhor. Batiza-os, Pai, batiza-os, Deus, em nome de Jesus, Pai. Envia o teu Espírito Santo, Deus. Aleluias, Pai, aleluias, Deus. Ó Deus, é promessa tua. É promessa tua que o teu Espírito será derramado sobre toda a carne. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos, começa a visitar o coração de cada um desses jovens. E calavachemahas. Emina rai jovaravacheia. Canto de homem prome daragaia. Ó
Deus, começa a visitar a mente desse jovem. Vem como em Tira todo o pensamento que não provém de ti e coloca na mente dele agora as línguas de fogo. Derrama da tua glória sobre esse jovem agora. Ó Deus, é a tua palavra que diz que soprou um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Nós ministramos batismo com o Espírito Santo. Ó Calamaxarabacandarábia, ó Deus, batiza esses jovens, que seja derramado sobre essa juventude dons espirituais, unção da tua parte. Olhe-me a reva, ó Deus, acende as sarças essa noite, acende as sarças essa noite. Receba dessa graça, tome posse dessa virtude. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Tem pessoas sendo renovadas aqui, a igreja pode dar glória a Deus. Oh, há um mover espiritual acontecendo aqui essa noite. Há um mover espiritual acontecendo aqui essa noite. Há uma unção despedaçando todo o jugo de pecado. Calava cheia, aleluia, aleluia. Chegado um tempo de santidade, de fervor. Deus vai acordar jovens aqui de madrugada, para você ter um tempo com Ele. É chegado um tempo de proximidade, de aliança. Vocês que estão de joelho aqui, fiquem de pé. Vem aqui, Anderson, por favor. Vem aqui, Anderson. Você vai procurar um jovem, varão com varão e varoa com varoa, a não ser que seja casado. Vocês que estão aqui na frente, você que está aí no seu lugar e é batizado com o Espírito Santo com fogo, vem aqui na frente, vira de frente para uma dessas pessoas aqui. Você vai fazer igual eu vou fazer com o Anderson aqui, e abre a sua mão na frente dessa pessoa. Você que está aí no seu lugar pode sair e vir aqui na frente, procura uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo que está aqui. Isso, e vai virar de frente para ele, em dupla, isso. Você que está no seu lugar, se tiver alguém do seu lado aí, vira de frente para ele, abre as suas mãos assim, que a gente já vai encerrar, eu já vou dar a bênção apostólica, depois disso vocês vão reunir aqui só para tirar uma foto, acabou, tá? Isso, não, peraí, eu tô vendo muita gente ali sentada no seu lugar, e procura alguém, vira de frente assim, isso, eu estou virando aqui, isso, por que isso? Porque é na comunhão, é na unidade que o óleo é derramado sobre a igreja. E quando você une os gravetos, a fogueira é acesa. Isso, você vai virar de frente. Eu estou vendo um servo de Deus ali, um homem ali. Pedro, vai ali nele ali, aquele ali que está de camisa rosa ali, aquele ali. Isso, vai nele. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, eu creio que Deus vai levantar no meio dessa juventude aqui profetas para essa geração. Eu creio, um dia eu fui alvo de uma palavra dessa, está se cumprindo na íntegra. Deus vai levantar mulheres de oração. Deus vai levantar gente no meio dessa juventude, que você vai alcançar esse pessoal que fica rolando para cima a tela do smartphone com uma mensagem de Deus lá, nas redes. Deus vai levantar gente no meio dessa juventude para atuar no judiciário desse país que está tão corrompido. Deus vai levantar gente no meio dessa juventude para criar métodos na medicina para salvar pessoas. Oh, tem um jovem aqui ainda ali, aleluia. Vai um jovem ali, um homem até ele ali, aleluia. Ele pode ir lá, Anderson, pode ir lá, aleluia, aleluia. Isso, vira de frente sem tocar, só abre as tuas mãos na frente dessa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai levantar no meio dessa juventude. Deus vai levantar no meio dessa juventude.
aleluia, é chegado já a última hora da igreja, e essa última hora precede de um avivamento, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui, mas você vai sair daqui ardendo no fogo como a sarça, aleluia. Você vai superar a expectativa, glória a Deus, glória a Deus. De repente, agora que você vai ser batizado com o Espírito Santo, quando eu disser 3, você vai dar um abraço nessa pessoa, só no 3, e quando você abraçar ela, você vai dizer para ela o que Deus te tocar, aleluia. É noite das sarças arderem na Devec Recreio, é 2, esse conecte vai marcar a tua vida, 2,5, Deus vai abrir caminhos, vai abrir portas, é 3, dá um abraço nesse crente, é 3, dá um abraço nele, dá um abraço nela e receba a graça, dá um abraço e receba a unção, dá um abraço e receba a virtude, dá um abraço e receba a cura, receba a restauração. Até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Deixe-me até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Deixe-me até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Deixe-me até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar, Derrama cheia. glória. Você não vai ser o que o diabo queria, Glória, você vai ser o que Deus quer que você seja. enche, Há uma palavra sobre a tua vida, e não é aquela que alguém lançou, é a que Deus já determinou. Talvez você não estava no plano do teu pai, da tua mãe, das pessoas na terra, mas você sempre esteve nos projetos de Deus. Escute, juventude, olhe para cá. Escute, olhe para cá. Pastor Bruno, ele não tem vindo nos nossos connects. E eu tenho falado com a liderança, eu tenho liberado palavras aqui. Que o inédito, aquilo que Deus nunca fez, Ele vai fazer no nosso meio. Não por causa do pastor Bruno, não por causa do pastor Davi, não porque eu estou sendo hoje líder, mas por causa da graça de Deus. A palavra que o pastor Bruno trouxe hoje aqui é resposta do céu, resposta de oração para essa juventude. Depende mais da gente do que do nosso próprio Deus, porque Ele já liberou palavra. Então eu pedi 30 segundos aqui para falar isso. Pastor, resposta do céu. Nós vamos viver um tempo sem igual. Sem igual. Mas depende mais da gente. Depende mais da gente do que do nosso Deus. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra. Guarde isso no seu coração. A gente vai avançar e vamos viver o inédito. Não só aqui, mas em todas as áreas da sua vida. Você vai casar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai romper, você vai constituir família, você vai abrir a tua empresa, você vai passar no concurso, você vai fazer a tua faculdade, você vai
viver o inédito. Abra sua mão para receber a bênção. Se você quiser ficar aí adorando a Deus, é com você e Deus. Abra sua mão. Você é uma sarça de Deus. Deus nos chamou para impactarmos essa geração. Na segunda-feira você vai ver os efeitos desse culto na tua vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam.